A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais um EBD, mais uma Escola Bíblica Dominical, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida e a vida da sua família. Amados irmãos, já estamos entrando no terceiro trimestre, irmão, da nova etapa, dessa nova etapa, né? E muita gente, muitos irmãos não tiveram a oportunidade de estudar o segundo trimestre. Pouquíssimos irmãos tiveram a oportunidade, mas vocês que estão aqui ligados conosco, mas não tiveram oportunidade porque, devido aos acontecimentos, não estava podendo ter escola bíblica dominical nos templos. Então, a nossa editora resolveu, voltar com a segunda edição para que esses irmãos tenham oportunidade, agora na reabertura dos templos, de aprender mais, com esta revista, de estudar esta revista. Então, nós trouxemos aqui uma edição especial para vocês, que é a edição de 2012, irmão, com um tema muito bom. Essa revista traz o tema Vencendo as Aflições da Vida. E a primeira lição dessa revista, o tema é: No mundo tereis aflições. Então, amados irmãos, então vamos estudar. Os que já estudaram essa revista em 2002 vai relembrar, vai aprender mais e mais, com novos professores. E quem não teve essa oportunidade vai ter agora, de estudar essa revista para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, você que chegou agora, no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu joinha e seja muito bem-vindo a este canal. Vamos dar prosseguimento, fazendo uma oração para já iniciarmos. Poderoso e eterno Deus, Criador do céu da terra, te rendemos graça, louvor e adoração. Pai, estamos na tua presença para te agradecer por mais um dia, Senhor, por mais, Senhor, uma oportunidade de vida que tu nos dá, Pai. Deus amado, Deus santo, Deus justo, toma a frente de tudo, Senhor, deste canal, Senhor, de cada professor, Senhor, ó Deus amado e santo e justo de cada aluno, Pai. Ser conosco, Pai, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, com a nova revista em mãos, nós estaremos estudando a lição de número 1 com o tema No mundo tereis aflições. A verdade prática diz: mesmo sofrendo as consequências da queda, sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós agora vamos para o Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 20, 21 e do 25 ao 33. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e credes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, que Deus possa nos ajudar nesse momento tão difícil que nós passamos e possa trazer luz ao nosso entendimento através da sua palavra, possa trazer paz aos corações que estão passando por momentos de dificuldade. Um abraço a todos, que Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos, mais uma vez estamos aqui para contribuirmos com os irmãos, com
mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Irmão, nós sabemos que a última lição, a lição 13 da revista, ela obviamente ela passou, né? E nós sugerimos a direção da Escola Bíblica Dominical, chegamos até o nosso pastor Arimateia, e sugerimos a ele um tema, né? O pastor analisou, aí ele, em reunião com a direção da Escola Bíblica Dominical, eles analisaram o tema e acharam que seria ideal, ou seja, estaria em conformidade com o contexto, o atual contexto que nós estamos vivendo hoje, né? Esse contexto dessa pandemia, a reclusão social, não é isso? A igreja no mundo passando por um certo início, né, de tribulação. Mas aí, irmão, nós sugerimos o tema, a revista do terceiro trimestre do ano de 2012, né? Seria a aula de 1º de julho, né? O tema da revista Vencendo as Aflições da Vida. É um tema que a gente achou que seria um tema bastante atual, né? E interessante, irmãos, que naquela época era uma revista de jovens e adultos, né? Ou seja, abrangia duas classes. Hoje elas estão separadas, né? Mas aí, irmãos, vamos dar início à lição, seria a lição hoje, né? 5 de julho, domingo. É a lição de número 1, no mundo tereis aflições. O texto áureo já foi lido pelos nossos irmãos, né? A leitura bíblica também, a verdade prática também já foi mencionada. Então, vamos dar início à nossa lição em si. O comentário. O crente em Jesus Cristo pode vir a sofrer uma pergunta que a lição faz, irmão. Vamos ver aqui no decorrer da lição se o crente ele pode sofrer ou não, né? Vamos ver o que a palavra diz, né? Se a resposta for não, então por que o sofrimento salta-lhe a vida? Neste trimestre estudaremos as aflições do tempo presente e veremos que elas, conforme ensinou Jesus em João 16:33, né, são uma realidade inevitável até mesmo na vida do crente mais fiel. Isso é uma verdade. Então a nossa pergunta já fica respondida aí, né, irmãos? Mas da mesma forma como ele padeceu, porém triunfou, nós também poderemos vencer todas as batalhas e assim cresceremos integralmente na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, tem um texto sugerido aqui, João 16:33, no início da nossa lição, na introdução da nossa lição, que diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Olha a chave aí, irmãos. A nossa paz em meio às tribulações em Jesus Cristo. Amém? Não é nas nossas habilidades, não é em qualquer outra situação, não é no nosso dinheiro, como nós falamos, não é na nossa capacidade, não é no amigo, é somente em Cristo. Nós temos paz apenas em Cristo Jesus. Amém? Continuando. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, assim como Cristo, que ele veio em forma de homem, 100% homem e 100% Deus, ele venceu o mundo. Nos dando exemplo de irmãos, que também nós podemos vencer o mundo em Cristo Jesus. Amém? A nossa capacidade de vencer em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz: uns confiam em carros e em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Amém? Como cristãos, irmãos, por mais fiéis que nós venhamos a ser, né, nós tentamos ser, porque a palavra, né, tentar não quer dizer que você não se esforce para ser realmente a imagem de Cristo.
mas nós venhamos, nós também somos seres humanos, somos falhos, e a gente aprende na palavra do Senhor que sede perfeita, assim como o vosso Pai é perfeito. Literalmente falando, irmãos, a gente não vai alcançar a perfeição enquanto nós não chegarmos à perfeita varonilidade, palavra difícil, né? Da estatura, né, de Cristo. Ou seja, só após o arrebatamento nós teremos um corpo, uma mente, né, um corpo glorificado, uma mente transformada. Nosso corpo não vai ser mais corruptível pela velhice, né? A corrupção aí do corpo fala da velhice, né? A velhice. Nós teremos um corpo transformado, um corpo que vai viver para todo o sempre. Amém? Na presença de Cristo, ou seja, nós passamos a ser seres eternos. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, a palavra de Deus nos diz que por esse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, vence o mundo. Irmãos, por consequência do pecado de Adão e Eva, o pecado entrou por meio de um homem, né, por meio das obediências de Adão, que deu ouvido à voz da sua mulher, Eva. Aí, por quanto disso, irmão, essa desobediência gerou tanta coisa ruim, por conta da obediência do primeiro casal, né, gerou o que? Um assassinato. O primeiro assassinato foi entre irmãos. E daí vem, ó, como a consequência do pecado, ela é uma chave para que o diabo possa trabalhar e dar legalidade ao diabo. Pois bem, queria falar para os irmãos, uma rápida introdução, em Gênesis capítulo 3, que diz o seguinte: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Deus fez o mundo. Primeiramente ele fez o mundo para quê? O mundo foi feito para que nós pudéssemos habitar e desfrutar das glórias de Deus. E tudo que Deus fez, tudo que ele viu que era muito bom, então, irmãos, ele fez você, ele fez a mim. E quando ele contemplou o ser humano, ele disse: a obra perfeita, tudo que Deus fez. Mas aí o próprio ser humano, ele caiu, entrou em pecado. Mas diante disso, diante de um caráter de um Deus santo, a gente pode perceber, irmãos, o seguinte, que como um caráter de Deus santo não pode ficar sem a devida retribuição. No direito existe a questão da pena retributiva, ou seja, pelo mal que você fez, um direito legal, né? Existe essa corrente, né? A questão da pena retributiva, ou seja, você fez um mal, você vai pagar, você vai ter a sua retribuição pelo mal daquilo que você fez. Ou seja, diante do caráter de Deus, ele teve que aplicar uma penalidade, uma sanção, né? Desse modo assim falando, né? E ele aplicou essa penalidade. Ou seja, mas também nós encontramos na palavra de Deus que Deus, ele é um Deus, um Deus justo, perfeito, que diz o seguinte: eu faço mal, em Isaías 45:7, eu faço mal, né? Isaías 45, verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Bom, irmão, nós vimos que na lição passada, Deus, ele faz todas essas coisas. Amém? Mas esse mal, que mal, né, Deus cria, né? Queria falar para os irmãos, esse mal não é um mal de origem, de caráter moral, porque Deus, como santo, ele jamais iria criar um mal nesse sentido, né? Um mal de caráter moral, tipo vícios, adultérios, luxúria. Esse mal que Deus diz que cria, e realmente cria, é um mal de origem natural, de origem, literalmente falando, né, sobre catástrofes, os tsunamis, os famosos tsunamis, as pestes, as epidemias como está acontecendo agora, né? E tudo isso para quê, irmão? Uma questão retributiva daquilo que o mundo fez, daquilo que o mundo faz.
E essas coisas elas vêm para justos e injustos, né? Deus não faz o sol nascer para justos e injustos. Aí, bem, já demos essa pequena orientação, né? Vamos passar para a nossa lição em si. Eu queria dizer que nós, como crentes fiéis em Cristo Jesus, tentamos ser obedientes a Deus, né? Ao nosso pastor, às nossas direções, as direções eclesiásticas da igreja, que essas coisas, ela vem também sobre os bons também, né? Mas ser crente é exatamente isso, irmão. Muitas das vezes não é uma coisa interessante, né? Interessante, né? Porque você sabe que você vai ter aflição, mas ao mesmo tempo nós cremos nas promessas de Deus, né? Que somos mais do que vitoriosos, nós nos espelhamos em Cristo e Cristo nos tem, Cristo como venceu a morte, Cristo tem nos tornado mais do que vencedores nele mesmo, amém? Bom, e essas consequências, irmão, de acordo com a nossa lição, de início, né, no ponto 1, as aflições do tempo presente, né? São 3, de ordem natural, essa que nós falamos agora, né? De ordem econômica, e o terceiro ponto, de ordem física, amém? A de ordem natural, vamos dar início aqui, né? Precisamos de ordem natural. Presenciamos uma desordem nunca antes vista na natureza. Apesar dos falsos alarmes, não podemos ignorar a devastação provocada pela ação irresponsável do homem. A Bíblia diz que a criação geme e está com dores de parto, pelo que o ser humano tem lhe feito. Quantas calamidades, né, nos abatem por causa da degradação ambiental? São as tragédias assombrosas que ceifam milhares de vidas, a poluição nos lagos, rios e mares. E as ocupações em áreas de risco contribuem para a ocorrência de tragédias. Amém? Tais aflições também afetam os crentes fiéis. Ou seja, irmão, nós não estamos imunes a essas coisas. Entendeu? Mas não... ou seja, por culpa nossa mesmo, pela questão, né, da natureza adâmica que nós herdamos lá no início do Éden, né, por conta da desobediência do homem. Mas hoje, irmão, nós temos a natureza divina, a natureza de Cristo, amém? O que fala aqui o versículo sugerido da lição, Romanos 8:22? Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Amém, irmãos. Toda a criação geme e espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, irmão, nós temos que nos manifestar, ou seja, esperarmos a vinda de Cristo. Existe uma ordem mundial, mas nós esperamos a ordem divina, que é a última ordem. Nós vivemos numa teocracia, amém? Ou seja, nós aqui estamos patente às ordens divinas. E como tal, nós devemos ser crentes obedientes à palavra de Deus, naquilo que ela nos orienta, amém? Então, o mundo, né, espera, né, com anseio, a natureza espera com anseio pela manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação, irmão, se refere à vinda de Cristo, amém? Onde tudo será revestido e voltará à sua forma original de ser, né? No início lá do Gênesis, amém? De ordem econômica. Outra aflição que se abate sobre o mundo é a de ordem financeira. A crise econômica internacional empobrece países, nações e famílias. Quantos não deram cabo da sua própria vida porque da noite para o dia descobriram que perderam todos os seus bens, né? Em nosso país, milhões de pessoas sobrevivem com menos de um salário. A pobreza, a fome, a miséria continuam a flagelar vidas ao redor do mundo, inclusive as dos servos de Deus. Irmãos, tem um outro texto sugerido aqui que é bastante interessante, que é em Marcos capítulo 12, vai falar da viúva, né? Assentado da pobre viúva, né? Cristo observando a viúva. O texto diz o seguinte: assentado diante do gasofilofe, observava Jesus com o povo, quem lançava ali o seu dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam ali grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre,
Indo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta viúva depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram daquilo que lhe sobrava. Ela, porém, de sua pobreza, deu tudo quanto possuía. Irmãos, interessante. Do ponto de vista mundano, não era necessário, até desnecessário, mas do ponto de vista de Cristo, né, foi a maior depósito que alguém poderia ter feito. Não é a quantidade em si, mas a qualidade daquilo que a pessoa fez, a dependência que essa viúva demonstrou em relação à intenção do que ela iria fazer, do que ela iria depositar, ou seja, a sua dependência estava totalmente em Deus. De ordem econômica, nós já vimos de ordem natural, de ordem econômica, agora vamos para a final, a de ordem física, né? A de ordem física, irmãos, como nós já extrapolamos aqui um pouquinho o tempo, né? Fala das doenças presentes do século que nós vivemos, hipertensão, câncer, né? Essas doenças do século XXI, as pessoas têm problemas psicossomáticos, ou seja, as doenças psicossomáticas são aquelas doenças, né, devido a uma preocupação, a carga de estresse muito grande na qual nós vivemos. O mundo gira de forma muito acelerada, são muitas atribuições, o ativismo está aí grande, muitas preocupações, a questão da responsabilidade, e isso gera sim, irmão, as doenças mais comuns, né, que nós podemos ver aqui, segundo a OMS, né, hipertensão, né, depressão, ansiedade, preocupações, todas essas coisas não giram problemas, né, no meio, até mesmo no povo de Deus, como nós já vimos. Mas nós temos uma chave: a nossa paz tem que ser em Cristo Jesus, como nós vimos no início da lição. Amém? Existem também, irmão, as doenças doenças de caráter físico, fisiológico, e as doenças de caráter espiritual, falando assim dessa maneira, né? Doenças que acometem, acredito que a depressão é uma doença de caráter espiritual, né? Que gera outros problemas psicossomáticos e vai gerando ansiedade, essas coisas assim, essas preocupações, né? Mas Cristo, ele nos advertiu para termos bom ânimo, para que a nossa paz seja somente em Cristo, lançando as nossas ansiedades ao pé do Senhor, né? Clamando ao Senhor, dizendo, sendo o mais sincero possível nas nossas orações, o que nós estamos passando, né? Aprendendo que o jugo do Senhor, o jugo e o fardo do Senhor é leve, é suave. Amém, irmãos? Que nós já não vivemos mais sob o jugo do pecado, mas na liberdade de adorar a Cristo. Bem, irmão, aqui nós agradecemos a nossa primeira parte da lição, né? E vamos passar para a segunda, amém? Amém, irmãos, estamos aqui, vamos para o segundo tópico da nossa lição, amém? O segundo tópico fala o seguinte: por que o crente sofre? Né, irmãos? Para tudo existe uma consequência, né? E por que o crente sofre? Vamos ver. O primeiro ponto o primeiro subponto do segundo ponto vai falar o seguinte: a queda. O sofrimento é algo comum a todos os homens, sejam ímpios, sejam justos. Uma razão para a existência do mal é a queda humana. Deus fez um mundo perfeito. Olha, irmãos, o que nós falamos lá no início da nossa lição, no tópico 1, né? Aqui nós falamos sobre a pena retributiva, né? Aqui vamos ver mais ou menos esse contexto, né? O seguinte, Gênesis capítulo 1, que é o verso sugerido da lição, né? Fala o seguinte, Gênesis 1, 31. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o dia sexto. Nesse versículo aqui, irmãos, nós vemos o seguinte: que Deus, ele fez o mundo, né, as pessoas, os animais, e tudo que ele fez, ele contemplou e viu que era bom, né? Existia um propósito para aquilo. Ou seja, como nós falamos, Deus fez o mundo, fez você também para um propósito, amém? E você, aos olhos de Deus, é a perfeição de Deus, porque está escrito na palavra,
né? E para isso existe um propósito original, mas esse propósito original ele foi quebrado por conta das obediências, por conta da desobediência do primeiro homem, como nós falamos no início lá, no primeiro tópico, amém? Da desobediência de Adão e Eva. Quebrando assim o propósito original para o qual nós fomos criados, amém? Que é o propósito de adorar a Deus sem nenhum tipo de restrição. O que fala aqui? Continuando. Mas a transgressão de Adão trouxe tristeza e dor e morte. Como nós falamos, de acordo com a transgressão, com a desobediência de Adão e Eva, trouxe consequências. E todo pecado tem uma consequência. Por mais que o pecado seja perdoado, ó Deus, a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós carecemos outrora quando nós éramos afastados do Senhor, que nós não conhecíamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós éramos afastados e nós carecíamos, né, irmão, da glória de Deus, da misericórdia do Senhor. Mas por que a consequência veio? Né? O texto é bem enfático aqui sobre o segundo ponto. Porque o crente sofre por conta de uma consequência, por conta de um ato. E de acordo com a característica, o caráter de Deus, né? O pecado não pode ficar sem punição, né? Nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós falamos, de tudo aquilo que nós fizemos, amém? Mas não quero taxar Deus como um Deus ali, um Deus, você fez, você errou, como um Deus punitivo. Não é isso. A palavra de Deus diz que Deus ele é misericordioso e a sua misericórdia ela dura para sempre, amém? Mas nós também não podemos nos esquecer, irmãos, que o ser humano ele confunde muito a impunidade, né? Ele confunde muito misericórdia, né? A impunidade, confunde a longanimidade de Deus com a impunidade. Ou seja, enquanto nós estamos aqui na terra, irmãos, né, os atributos de Deus, eles são visíveis a nós, eles funcionam e Deus não muda. Ou seja, existe um determinado tempo, né? Existe a longanimidade de Deus é grande, é extensiva, vai até o céu. Às vezes a gente não entende, né? Tanta misericórdia assim, mas por que tanta misericórdia assim? Porque é um Deus amoroso. Mas a gente tem que procurar seguir a linha reta, procurar sempre acertar o alvo, porque a palavra pecado, ela significa errar o alvo, ou seja, existe uma origem para aquilo. E eu queria ler para os irmãos aqui as consequências do erro, né, do não acerto do alvo cometido por Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versos 16 e 19, diz o seguinte: E a mulher disse: Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos. Ou seja, aumentou a dor. A palavra diz aqui: aumentarei, quer dizer, a mulher iria sentir de qualquer jeito dor no plano original de Deus, mas Deus disse que iria aumentar a sua dor, né? O seu desejo será para o seu marido, ele a governará. E a Adão disse: Por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Ou seja, a consequência. Irmãos, alguém pode dizer, né, nós não iríamos trabalhar, né, porque Adão pecou, agora nós temos que trabalhar e comer nosso tempo. Não é isso que a palavra de Deus diz. Ele disse que vai aumentar também, né, o trabalho, nosso trabalho. Deus iria aumentar a questão do nosso esforço físico, mas o trabalho sempre foi propósito de Deus, sempre teve início num propósito de Deus, no plano original de Deus, né? A questão é que iria aumentar a questão do fardo do trabalho, mas o trabalho sempre foi uma bênção. A gente não pode caracterizar o trabalho. Talvez alguns pensem que o trabalho não existiria, mas Deus sempre foi o propósito de Deus, o trabalho, porque o trabalho é algo que dignifica o ser humano, homem ou mulher, independente do seu gênero, né? O homem ou a mulher tem que trabalhar. Cristo mesmo disse que via o pai dele trabalhar, então até hoje ele trabalha também, e Cristo
assim como Pai, Filho e Espírito Santo, eles trabalham por nós, né? Cada um tem as suas funções específicas, né, para com o povo de Deus, para conosco, né, a Igreja do Senhor, e também para com o mundo, né? E nós somos regidos por leis espirituais e leis físicas, amém? E essas leis funcionam. Bom, Adão e Eva escolheram errar, tiveram as suas consequências, abriram legalidade. Com a legalidade feita por Adão e Eva, né, eles pecaram, trouxeram né, houve uma legalidade, né, eles aprenderam de forma dura, né, sobre as consequências da sua desobediência, e por consequência disso, né, eles tiveram dois irmãos, eles tiveram dois filhos, no qual esses dois filhos, né, um irmão matou o outro, né, foi premeditado. Mas aí, isso é a consequência do pecado, a consequência da queda é a desobediência. Aí, continuando a nossa lição aqui, por isso todos estão igualmente sujeitos ao sofrimento. Romanos, né, o versículo sugerido aqui, Romanos capítulo 2, verso 12. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que com lei pecaram, por lei serão julgados. Ou seja, irmãos, todos os que com lei pecaram, fala da lei de Moisés, fala da lei de Cristo, isso serve para nós crentes, ou seja, para nós é pesado, é mais pesado, irmão, porque você tem consciência do manual do crente. Eu costumo falar isso, não desmerecendo de maneira nenhuma a palavra de Deus, que é a Bíblia, mas o nosso manual de viver do crente é a palavra de Deus. Ou seja, existe uma diretriz para isso. Ou seja, quanto maior conhecimento, maior responsabilidade, né, maior o seu viver, a palavra de Deus diz. Alguns irmãos muito sabiamente dizem que a maior pregação do crente é a maneira de viver, né? Nós somos carta lida, né? Somos espetáculo para o mundo. Ou seja, existe uma maneira, um proceder da pessoa se comportar. Mas como nós falamos, né? Deus é um Deus misericordioso, de maneira nenhuma nós queremos taxar como um Deus punitivo, vingativo. Realmente Deus é, mas a própria palavra de Deus diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Irmão, e mesmo, né, quando nós não queremos a misericórdia de Deus, que é longânimo, que se estende, né, quando Deus atua com o seu juízo, mesmo assim, o juízo de Deus é uma misericórdia para conosco, porque é uma tentativa da parte do Senhor para que o homem reflita naquilo que ele fez, né? E volte aos caminhos do Senhor e se arrependa, reconheça que é pecador. Amém? Mesmo assim, o juízo é uma forma de misericórdia da parte do Senhor. A degeneração humana é o ponto 2. Com a queda no Éden, o homem sofreu um processo de degeneração moral, social e espiritual. Tal degeneração observada na vida de Caim. Ou seja, irmão, Deus, ele perguntou a Caim sobre o seu irmão Abel. Caim respondeu asperamente: sou guardador do meu irmão. Deus responde: pois o sangue do teu irmão clama a mim. Ou seja, disse que vai se tornar errante, né? A terra não dará mais o seu produto. E foi uma série de consequências, né, sofridas por Caim, né? E Caim, ele se retirou da presença de Deus. A gente vê o texto bíblico que diz que Caim se retirou. Ou seja, se Caim tivesse se arrependido, mas ao mesmo tempo sofrido as consequências do seu mal, né, Deus entraria com certeza com misericórdia sobre o dia. Mas Caim resolveu se retirar. E quando o ser humano se retira da presença do Senhor, a degeneração, ela é pior ainda. Ou seja, 7 vezes mais. Nós entendemos no Novo Testamento através da palavra de Deus, né, que nós somos como uma casa, né, varrida, onde aquele demônio saiu e trouxe 7 demônios piores que ele. Ou seja, todo o mal que nós cometíamos antes de conhecer a Deus, quando o crente se afasta dos caminhos do Senhor, ele se torna 7 vezes pior. Não é que seja 7 vezes pior, mas é um aumento, é um termo bíblico de falar que a deploração
antes de conhecer a Cristo, da pessoa, do ser humano, antes de conhecer a Cristo, se torna pior quando ele se afasta dos caminhos do Senhor. Amém? O último ponto aqui, o novo nascimento e o sofrimento. O novo nascimento e o sofrimento, né? O terceiro ponto, o último ponto, vai falar o seguinte: a experiência pessoal e genuína do novo nascimento gera no crente uma natureza oposta da queda. Ou seja, nós, irmãos, e como estamos em sintonia com Cristo, nós temos a paz, né? Entendemos que o fardo de Cristo é suave e leve, e logicamente, se estamos em sintonia com Cristo, logo nós estamos desligados do mundo. E como nós estamos desligados do mundo, nós não vivemos segundo os preceitos mundanos, mas segundo a orientação de Cristo, né? Que é propagar a palavra do Senhor, um viver santo, um viver correto diante do Senhor. Prossigamos e conheçamos em conhecer a Deus, significa conviver com alguém. Quando você prossegue em conhecer alguém, você convive com aquela pessoa, e como desejamos e temos necessidade de prosseguir com Cristo, né? Nós conhecemos a Cristo e o caráter de Deus, de Cristo em nossas vidas, através do agir regenerador do Espírito Santo, vai nos transformando de glória em glória, de fé em fé, amém? A nossa vida é uma progressão. O texto sugerido se encontra em 1 João capítulo 5, verso 1 ao 19, é um texto grande, não vou ler só o primeiro versículo, que diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Ou seja, se nós amamos a Cristo, sabemos que ele foi gerado da parte do Senhor, de forma sobrenatural, né? Também amamos a Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Amém. Se amamos a Deus e conhecemos os seus mandamentos, nós amamos também os filhos de Deus. Ou seja, como é que nós tratamos nossos irmãos? Com amor, com desrespeito, com certo preconceito, né? A vida financeira, a vida intelectual, ela de cada crente em si, ela te afasta do seu irmão que tem uma vida mais modesta, uma vida mais simples, né? Será se Cristo, quando ele veio aqui, ele agiu dessa maneira, se afastou? Não, exatamente isso. Ele veio para os simples, ele confundiu os grandes, irmãos. Ou seja, e esse tipo de separação, de faccionismo, não pode existir no meio da igreja. Ou seja, nós somos uma unidade, nós vivemos em Cristo. A palavra de Deus diz lá em Gálatas capítulo 2, verso 20 o seguinte: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém, irmão? Então, se viver na carne, irmão, é uma orientação, como se nós tivéssemos assim, as nossas vontades, elas devemos entregar a Cristo, ou seja, para que a vontade do Senhor seja soberana em nossa vida. A orientação de Cristo através do Espírito Santo, ou seja, vai nos pautar nas nossas decisões. Nós temos que viver de acordo com a perspectiva divina, de céu, de concidadãos do céu. Amém? Nós terminamos aqui o nosso segundo ponto e vamos para o último e terceiro ponto. Amém, irmãos? Obrigado pelos irmãos, pela paciência e a colaboração dos irmãos aí. Amém, irmãos? Estamos aqui para finalizar a nossa escola bíblica dominical, né? Vamos agora para o terceiro ponto, que vai falar sobre o crescimento e a paz nas aflições. Amém? E o primeiro, né, subponto fala sobre a soberania divina. O segundo vai falar tudo coopera para o bem. E o último, desfrutando a paz do nosso Senhor Jesus. O primeiro ponto vai falar sobre a soberania divina na vida do crente. Diz o seguinte, segundo a nossa revista: a soberania divina na existência do crente garante-lhe que os olhos de Deus sondem-lhe a vida por inteiro.
somos em suas mãos como o vaso nas mãos do oleiro. E o versículo sugerido, irmãos, é Jeremias capítulo 18, verso 4, né, que vai falar justamente sobre o vaso. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Eu acho interessante, irmãos, a didática que Deus usa, né, que Jesus Cristo usou no Novo Testamento, no Antigo Testamento foi Deus que usou. Deus pediu para que o profeta Jeremias, ele fosse até a casa de um fabricante de vaso, um oleiro, e pediu para observar a forma ali como o oleiro trabalhava na fabricação desses vasos. E alguns vasos, eles, né, tinham algumas imperfeições, e o oleiro, ele tinha o poder de decidir se aquela imperfeição continuaria naquele vaso ou não, ou ele desmancharia toda aquela obra e faria um vaso novo, né? Mas acredito que o trabalhador sério, ele não vai querer imperfeições na sua obra, né? Na sua função. Ele vai procurar trabalhar sempre da melhor maneira possível. E dentro da didática da observação, Deus orientou isso ao profeta, ou seja, mostrando que Deus, ele tem o poder de fazer vasos, ou seja, nós tínhamos as nossas imperfeições, né? Mas aí veio Cristo como o oleiro dos oleiros, né? E tirou essas imperfeições das nossas vidas, né? Todas as impurezas, todas essas coisas que nos afastavam de Deus. E essa é a soberania divina de Deus em nossas vidas. Ele tem o poder para moldar, para nos moldar, ou seja, existe um propósito original, na qual nós conhecemos qual é a perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, né? E a perfeita vontade de Deus nas nossas vidas, irmãos, é que nós cresçamos em graça e em conhecimento, né? E a boa obra que Ele iniciou, Ele é poderoso para terminar. Essa é a vontade de Deus em nossas vidas. Continuando aqui a nossa lição, né? Por isso você pode falar como salmista: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois considera a minha vida e a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Ou seja, Deus nos sonda, né? Ele sonda os nossos corações, sabe o que nós somos, né? Nós não conhecemos como no nosso íntimo, isso só Deus conhece. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus penetra até a divisão de alma e do espírito. Ou seja, Deus conhece o nosso íntimo, irmão. Deus sabe de coisas que nós não sabemos. Amém? Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um, sabe quais são as folhas. Mas por que isso? É porque essas são comparações para que nós venhamos entender o quanto Deus, ele sonda os nossos corações, sabe do que nós somos capazes de fazer. O próprio salmista diz que ele mesmo não conhece seus pecados, né? Às vezes nós não temos as nossas questões de justiça totalmente definidas em relação àquilo que é certo e errado, mas nós, através da Bíblia, da palavra de Deus, do transformado da maneira de viver, da maneira de pensar em Cristo Jesus, nós vamos vivendo isso a cada dia de uma maneira cada vez mais intensa. A gente vai entendendo mais as coisas erradas e as certas no nosso proceder da nossa vida. Tudo coopera, o ponto 2, tudo coopera para o nosso bem. A vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável, como nós falamos. Se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, irmãos, como a Bíblia atual, né? A palavra de Deus diz: não vos conformeis com este século. Algumas outras traduções dizem: e não vos conformeis com o presente século. Amém?
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quem é que transforma a nossa mente? O agir regenerador do Espírito Santo. Amém? Ou seja, existe um conviver, algo que nos possibilita fazer com que os nossos atos em Cristo sejam atos de justiça, né? Procurar a boa e perfeita vontade e agradável de Deus, né? Essa boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus está em nós podermos disponibilizar o nosso tempo em prol dos nossos irmãos que necessitam de ajuda, de pregar a palavra de Deus, né? De podermos estar cada vez mais unidos com a nossa família, manifestar a vontade de Deus, né? Indo, pregando o Evangelho em hospitais, em lugares que o Evangelho ainda não foi, como os nossos amados irmãos missionários, que são os verdadeiros apóstolos, né? Que são, a palavra apóstolo significa o enviado, enviar a mensagem. Qual ser essa mensagem? Como embaixadores de Cristo, eles estão enviando a mensagem do Senhor, o Evangelho de Cristo, e fazendo discípulos de todas as nações. Amém? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, as aflições do tempo presente, irmãos. Tudo isso coopera para o nosso crescimento e engrandecimento espiritual, mas para a vontade de nosso Senhor Jesus. E o ponto 3, desfrutando a paz do Senhor. Eu acho interessante aqui esse último ponto, irmãos, porque vai falar o seguinte: olhar para o sofrimento e a aflição humana é um paradoxo. Ou seja, desfrutar da paz de Cristo parece-nos loucura. Realmente é, irmãos. Passamos por tantas lutas e aflições, mas ao mesmo tempo, quando em Cristo procuramos a paz, né, se torna realmente algo assim difícil de entender para o povo que ainda não conhece a Cristo como seu legítimo Salvador e Senhor, porque acredito que eles reflitam, os crentes passam por tantas lutas e aflições, mas estão ali sempre fiéis aos seus ideais, que o nosso ideal hoje é seguir a Cristo, né? Procurar, né, fazer a sua vontade em nossas vidas, né? Lutando contra as hostes espirituais da maldade, mas sempre amando o mundo como o próprio Senhor Deus amou o mundo, entregando o seu Filho por ele. Ou seja, nós devemos amar o mundo, mas nós não devemos nos conformar com o presente século. Ou seja, pregar a palavra, trazer aquela pessoa, evangelizá-la, após de aceitar, discipular aquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa, nós temos a orientação e a obrigação de darmos a doutrina bíblica para aquela pessoa. Mas em tudo isso, irmãos, existe uma paz, né? O texto sugerido aqui, Romanos 5, do verso 1 ao 5, né? A gente não vai ler todos, são uma parte. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, né? Ter paz com Deus significa o que, irmão? Estarmos reconciliados com o Senhor, estarmos reconciliados com Ele. Ou seja, não existe mais aquela barreira, aquela hostilidade, né, do mundo para com Deus, porque aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. E nós não somos amigos do mundo, pelo contrário, nós somos amigos de Deus, nós somos reconciliados com o Senhor. Amém? Filipenses diz o seguinte, Filipenses 4,7 diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, a paz de Deus que excede todo entendimento. Como nós falamos anteriormente, o mundo não entende a paz que nós temos, porque a hostilidade, ela já foi aniquilada, o véu, a barreira já foi retirada, foi rasgado o véu, e somos reconciliados com Deus e temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa mesma paz nós temos que levar às pessoas que ainda não alcançaram essa mesma paz, na nossa família, nos nossos trabalhos, na nossa vida secular, demonstrando na maneira de viver santa e agradável diante de Deus. Queria concluir aqui, lendo aqui a nossa conclusão, né? Neste mundo estamos sujeitos às aflições e sofrimentos de qualquer espécie,
Isso é uma verdade, irmão. Nós vemos em todo o contexto da nossa lição isso. A vida cristã envolve períodos difíceis e trabalhosos. No entanto, se a nossa expectativa estiver na soberania de Deus, ou seja, a nossa vontade não é mais nossa, mas nós devemos fazer a vontade do nosso Senhor, né? No mesmo andemos em aflições, mesmo que andemos em aflições da mais perfeita sublime, nós experimentaremos a mais perfeita sublime paz da parte de Cristo, que ao longo desse trimestre, é o que a revista nos diz aqui, o Todo-Poderoso ilumine a nossa mente e o coração, para podermos deleitar da sua eterna e maravilhosa graça. Amém. Irmãos, para finalizar, eu queria ler para os irmãos duas passagens bíblicas. Não vou ser longo, até porque já terminou a nossa lição. Eu agradeço aqui a paciência dos irmãos por terem me escutado aqui, ter falado um pouco da palavra de Deus através da lição bíblica. Eu acredito que existe um clamor da parte de Deus, na sua forma coletiva, a igreja na terra. Queria compartilhar com os irmãos aqui no livro de Apocalipse, para os irmãos entenderem bem rápido. Eu acredito que existe um clamor da parte de Deus que diz o seguinte: e ao anjo da igreja em Éfeso, Apocalipse capítulo 2, verso 1. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua presença, e que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que se dizem e se declaram apóstolos e não são, mas os achartes mentirosos. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não se deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, eu falo de forma coletiva, não individual, porque eu acredito que tem muitos irmãos que vivem de forma sincera diante do Senhor. Mas coletivamente falando, na igreja, de modo universal, a igreja tem se afastado, irmãos, do seu caráter de viver santo. Muitas igrejas, não vou denominar quais são as que não são, mas muitas igrejas, elas têm deixado de influenciar para se influenciar nas coisas do mundo, ou seja, e eu acredito que tudo isso seja um clamor da parte do Senhor, né? Essas coisas têm nos acontecido na igreja do Senhor para que a igreja seja chamada a sua atenção, né? E para que volte ao seu primeiro amor. Amém? Eu entendo que isso é um clamor da parte do Senhor, chamando a atenção nas tormentas, nas lutas, nas atribulações da igreja, para que a igreja mude a sua maneira de pensar e de agir. Mas em tudo isso, irmãos, queria também ler uma outra palavra para encerrar definitivamente aqui a nossa lição. Se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, do verso 31. É bem rápido. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho antes, por todos nós o entregou, Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo, que morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, e em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que se encontra em Cristo Jesus. Amém, irmãos? O presente século, o presente momento, tenta nos afastar do amor de Deus, mas isso não é o suficiente. A única coisa que pode nos afastar do amor de Deus somos nós mesmos. Então temos que cultivar o relacionamento com o Espírito Santo em nossas vidas. Amém?
E quero lembrá-lo, irmão, nada pode afastar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Senhor, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós queremos agradecer a Deus por essa aula maravilhosa, pelo que o Senhor tem nos concedido, pela sua palavra rica e infinita. Queremos encerrar o trabalho fazendo a oração. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre todos nós. Que Deus abençoe todo o povo. Que Deus abençoe o nosso país. Que Deus abençoe nossa cidade. Que Deus abençoe nossa congregação. E todos aqueles que fazem a escola bíblica dominical sejam ricamente abençoados para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Até o próximo domingo, se Deus nos permitir, se vida tivermos. Amém.